Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho. Eu sou o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião, professor do governo de Filosofia do Governo do Estado de Minas Gerais e de Religião, de Ensino Religioso da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crenças religiosas, sobre filosofias de vida, sobre doutrinas religiosas. Vamos analisar um pouquinho as filosofias de vida, as manifestações e tradições religiosas, destacando seus princípios éticos para o pleno desenvolvimento da cidadania, da consciência dos nossos direitos e deveres, explicitar também e analisar as doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, suas concepções de vida e morte. Mais especificamente, hoje vamos falar da história, da origem e de algumas crenças das principais religiões. Então, desde os primórdios, os homens acreditavam que os fenômenos naturais, a chuva, os raios, a fertilização da terra, como por exemplo as trevas, o calor, o frio, a vida, a morte, tudo isso era controlado pelos deuses, ou por espíritos, ou por seres espirituais, ou seres sobrenaturais. Segundo suas crenças, os espíritos eram capazes de habitar as rochas, as árvores, os rios, sendo que cada um deles possui uma função diferente do outro. Então cada espírito, cada deus, cada divindade, cada ser sobrenatural tinha uma função diferente. Os crédulos, os fiéis, eles acreditavam receber sua benevolência por meio de oferendas. Se eles dessem oferendas aos deuses, eles seriam de alguma forma gratificados por isso. Então eles faziam e ofereciam como oferendas canções, danças, sacrifícios de animais, sacrifícios dando parte da sua produção alimentícia, sua produção ali no campo da agricultura. Sacrifícios, às vezes até de seres humanos também era feito, e faziam algumas magias, alguns rituais mágicos que eles acreditavam que assim conseguiriam manipular os elementos da natureza. Então, ao analisarmos a história das civilizações antigas, como as do Egito, da China, da Grécia, de Roma, nós percebemos que essas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E que em sua grande maioria esses deuses eram temidos por seus adoradores, aqueles que os cultuavam, que sempre se esforçavam para não os ofender, para não os irritar, com medo de sofrer alguma sanção se assim incorresse em alguma falta contra os deuses. Então, sacerdotes, especialmente treinados para interpretar a vontade divina, a vontade dos deuses, ensinavam ao povo como viver conforme a vontade dessas mesmas divindades, desses mesmos deuses, e também como homenageá-los, como prestar culto a eles. Então, essa atividade permitia que os sacerdotes eles obtivessem um grande poder. Os sacerdotes são aqueles intermediários entre os seres humanos comuns e as divindades, os deuses, os seres sobrenaturais, os espíritos. Já nos funerais, o homem primitivo, assim como o de chefes e de tribos escandinavas, existia também nessa tradição religiosa, existia a demonstração da crença numa outra existência, numa vida além dessa vida, numa vida além do túmulo, uma vida depois da morte. A ideia de uma força superior, sobrenatural, transcendente às demais, como o deus Sol, a deusa Lua, Zeus, que era o deus dos raios dos trovões, Odin, que era o pai de Thor, que também era um deus dos raios dos trovões, Zeus da mitologia grega, Odin da mitologia nórdica, junto com seu filho Thor. Formou uma fé comum a muitos povos. Contudo, foram os hebreus, os judeus, que introduziram a crença no único ser supremo, Jeová, Javé, o Yavé, o tetragrama, que significa eu sou aquele que sou, ou simplesmente eu sou, que para eles é o criador de todo o universo. Tudo teria surgido a partir da vontade e da benevolência desse Deus criador. É o chamado monoteísmo, é a crença no único Deus. Então a religião criada por eles aí ficou conhecida como judaísmo, a primeira grande religião monoteísta da história. Atualmente apenas um país segue essa religião oficialmente, que é o país Israel, onde moram grande parte dos judeus atualmente. Posteriormente surgiu o cristianismo, que é uma outra crença monoteísta, mas é um monoteísmo um tanto quanto exótico, porque é um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, onde a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, conforme se encontra escrito na Sagrada Escritura, na Bíblia, em especial no Novo Testamento, o homem conhece o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova, é a boa notícia que Jesus teria vindo trazer para os homens. Qual que é a boa notícia que Jesus teria vindo trazer? A notícia que ele era o Filho de Deus e que tinha vindo se sacrificar pela humanidade para nos salvar dos nossos pecados. Então a religião cristã baseia-se principalmente no amor ao próximo. Os 2 principais mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, as religiões orientais são em grande parte bem antigas e também mais antigas até que o judaísmo, o cristianismo, e seguidas também por inúmeros povos do Oriente. Entretanto,
Uma mesma religião toma rumos diferentes de acordo com o país e os costumes dos seus fiéis. Outra tradição religiosa também monoteísta é o islamismo, que surge a partir do século VI, VII, ali, com Maomé, ou Muhammad, que é o profeta que teria recebido a revelação do anjo Gabriel. É também monoteísta, acredita num único Deus, esse Deus é Alá, e o único profeta, ou o maior de todos os profetas desse Deus é Maomé, porque eles acreditam em outros profetas, inclusive eles acreditam que Jesus é um profeta e não um Deus, ou não filho de Deus, como acreditam os cristãos. Então são algumas aí das principais tradições religiosas, as 5 maiores do mundo atualmente, o cristianismo, a maior de todas, depois vem o islamismo, 2 monoteístas, depois vemos o hinduísmo, que é a terceira religião mais praticada do mundo, que é a religião predominante na Índia. Eles têm mais de 300 mil deuses, é uma religião politeísta, acreditam em várias divindades. Temos também o budismo não acredita num ser supremo como essas outras religiões. Ele acredita, algumas vertentes acreditam em reencarnação, outros acreditam que a vida se resume a isso aqui mesmo dentro do budismo, outros acreditam que é possível aqui você se integrar com o cosmos, com o universo, através do nirvana. Então o judaísmo, que é uma outra grande tradição religiosa aí. Então, cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo e judaísmo são as 5 principais, mais famosas, mais conhecidas religiões do mundo. Temos também algumas outras tradições na China, que são bem numerosas. Temos o taoísmo e o confucionismo. O taoísmo é o caminho da virtude, taos, o tao significa caminho. E o confucionismo vem de Confúcio, que é uma espécie de profeta, de filósofo chinês, e ensinou também algumas virtudes, mas não é uma crença bem religiosa, é uma espécie de filosofia de vida. Então, você sabia, comemoramos o dia 7 de janeiro, no dia de 7 de janeiro, o dia da liberdade de culto, a liberdade religiosa, que é um direito constitucional garantido pela Constituição brasileira. E no dia 21 de janeiro comemora-se o Dia Mundial da Religião ou das Religiões. Religião é uma palavra de origem latina, vem do latim, vem de religare, e o significado é religar, ou ligar novamente. Ligar novamente o quê? O ser humano a Deus. Porque praticamente todas as religiões narram que no princípio o homem vivia intimamente unido a Deus ou aos deuses. Só que ele cometeu um erro, um pecado, e esse erro, esse pecado, essa falha o separou de Deus. Então, como ele estava ligado a Deus no começo, ele se separou, agora é necessário ligá-lo novamente. Por isso, religião, religar, ou ligar novamente o ser humano a Deus ou aos deuses, ao transcendente, ao sagrado. É esse o objetivo das religiões, é por isso que a religião tem esse nome. Quais são os fenômenos naturais citados no texto? O texto cita alguns fenômenos naturais, como as trevas, o calor, o frio, a vida, a morte. Então, completo. De acordo com o texto, os homens acreditavam que os fenômenos naturais eram controlados por quem? Pelos deuses, pelos espíritos, por seres sobrenaturais. Segundo as crenças antigas, cada um dos deuses possuía o quê? Uma função diferente um do outro. Cada deus era responsável por uma coisa. Por exemplo, na mitologia grega, Gaia é a deusa da terra, Zeus é o do raio do trovão, Atena é a deusa da sabedoria, Apolo é o deus da razão, e o Dionísio, o deus do vinho. Tinha deus para cada um dos elementos e das atividades humanas, cada um tinha uma função diferente. As civilizações antigas politeístas eram aquelas que acreditavam em vários deuses. Politeísmo quer dizer isso, vem do grego polis, que quer dizer muitos, e theos, que quer dizer Deus, politeus, ou seja, acreditam em muitos, vários deuses. Nos funerais do homem primitivo existia demonstração da crença numa outra existência, numa vida, ou a crença numa vida após essa vida, uma vida após a morte. Então depois você vai fazer um acróstico aí com a palavra religião, utilizando as palavras do texto. Então, religião, como eu já disse, vem do latim religare, que significa ligar novamente o homem, ou religar o homem a Deus, ou aos deuses, ao sagrado, ao transcendente, ao sobrenatural. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.